Bom dia, igreja. Bom dia, fica de pé. Vamos começar mais um culto de louvor e adoração nesse domingo tão gostoso em família aqui. E eu gosto de começar esse culto orando, mas uma oração individual. Queria te convidar a fechar os olhos nesse momento e a tua oração vai ser: Deus, fala comigo essa manhã. Fala comigo. Aonde nessa oração você vai aumentar a tua expectativa para o que Deus vai falar contigo, de uma forma individual. Então eu quero te convidar agora, fecha os teus olhos, se concentra, fecha os teus olhos, ora ao Senhor pedindo: Deus, fala comigo essa manhã, fala comigo no individual, Deus, que eu possa entender, tira toda a distração, Senhor, tira tudo que não vem de Ti, que eu possa entender, Pai, tira as escamas dos meus olhos, que eu possa entender o que o Senhor quer falar para a minha vida, através do louvor, da mensagem, dos momentos, que o Senhor possa estar presente nesse lugar. Pai, nós oramos, Deus, começamos esse culto, Pai, na expectativa do que o Senhor vai fazer, porque o Senhor já está neste lugar, Pai, e nós te agradecemos pelo privilégio de ter essas portas abertas, Deus, louvando e te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito aqui no nosso meio, nas nossas famílias, na nossa igreja, Pai. E com o coração dessa maneira, voltado para Ti, Senhor, nós te pedimos, fala conosco, Pai, fala com cada um aqui nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar.
seja Deus através das canções, dos instrumentos. Essa é a nossa Big Band Doxology, sob a regência do maestro Douglas. É uma honra tê-los aqui tocando conosco hoje. Eu quero convidar você a ficar em pé e nós vamos continuar celebrando ao Senhor, declarando as palavras de Josué. Josué um dia declarou há muitos anos, mas nós continuamos declarando isso. Eu e a minha casa... Opa, você já sabe. Então vamos juntos bem forte? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é talvez, não é um dia. Hoje nós serviremos ao Senhor. E de hoje para todo sempre. Consagrar meu lar a ti.
vossos filhos frutificarão do Senhor e a todas as nações. Esse é o chamado que o Senhor dá para nós. Que até que Ele venha, nós, nossa casa, testemunhemos do seu amor. Contemos ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor, a esperança das nações. Amém? Não cansou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não
Glória a Deus, esse é um momento de muita alegria, momento do culto, onde nós fazemos isso aqui que você está vendo, ó. E para alguém que não sabe, aqui nós vamos consagrar as nossas crianças. E eu estou achando lindo aqui o Pedrinho segurando uma criança. O Pedrinho já está treinando. Cadê a Jaque? Jaque, olha só, Jaque, como ele está se saindo bem. É isso aí, o Pedrinho está começando. Gente, quero dar uma breve explicação para você que está vindo e talvez não conheça, não sabe o que vai acontecer. Nós vamos consagrar, vamos apresentar as nossas crianças. E nós não cremos e nós entendemos que a criança não deve ser batizada. Por quê? Porque nós cremos e entendemos que o batismo é resultado de uma confissão pública de fé. O batismo, ele acontece como resultado de uma experiência com Cristo Jesus. Algo que nitidamente essas crianças ainda não podem fazê-los. Mas nós então consagramos, entregamos ao Senhor, confiando de que suas famílias, seu papai, sua mamãe, vovô, vovó, os titios, podem ser instrumentos usados por Deus para ministrar vida, para ministrar salvação. E nós, enquanto igreja, estamos aqui para celebrar isso, apresentar. Assim como Jesus foi apresentado no templo, ainda tão novinho, nós seguimos os passos de Jesus, apresentando, consagrando as nossas crianças. E eu tenho aqui no colo do pastor Marcílio a Alice. Filma, Alice. Olha que linda, e eu estou na frente. Olha que linda, Alice. Temos aqui no colo do Paulo, o papai, junto com a Karina, o Paulo Felipe. Cadê? Quem vai filmar o Paulo? Ali, ó. Glória a Deus. Que não está mais no colo do Pedrinho, já que... Como que é o nome? O Samuel foi pro colo da mamãe. Olha o Samuel. Louvado seja o Senhor. E temos aqui a neta do pastor. Pastor, assustei. Perdão. Como é o nome? É a minha netinha Alissa. Vocês podem ver a beleza. Se tem alguma coisa feia do pai ali, tá? Mas é minha netinha Alissa, de 5 meses. Alissa, que bênção, que bênção. E nós estamos aqui para então consagrar. E eu vou ver se o Felipe vem no meu colo. Deve vir, né? Não. Eu ainda tenho o jeito. Os nossos estão grandes, né, amor? Mas ainda tem o jeito aqui. Se você pode e entende que nós como igreja podemos abençoar, consagrando as nossas crianças ao Senhor, estenda a sua mão para cá. Clame você também aí do teu lugar. Querido Deus, nós nos unimos aqui, Deus, como igreja, como família, para consagrar as nossas crianças, a herança do Senhor na nossa vida. A tua palavra diz, Deus, que nós somos os responsáveis por ensinar o caminho. Ensina o caminho em que deve andar, e quando crescer, eles não se desviarão dele. Pai, dá-nos coragem, dá-nos conhecimento, para que as nossas crianças sejam portadoras da verdade, do conhecimento da verdade. E é o desejo do nosso coração, Deus, que as famílias aqui presentes, os papais, as mamães e toda a família que cerca cada criança dessa, seja, Deus, instrumento vivo nas tuas mãos, para apontar, para ensinar o caminho, às vezes falando e às vezes mostrando no caminho, como nós aprendemos ontem aqui no culto. Deus, que essas crianças possam crescer em conhecimento e graça, estatura, possam sim, Deus, se tornar homens e mulheres tementes ao Senhor, e que a graça, o cuidado, as misericórdias do Senhor estejam e permaneçam sobre cada uma delas. E esta é a nossa oração neste dia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. E na sequência a gente vai assistir o vídeo do Acontece na Pili. Podem sentar.
Olá, igreja! A gente começa o Acontece na PIB com essa última convocação para o Global Leadership Summit. É nessa semana, esteja em oração e, claro, participe com a gente também. Faz a sua inscrição do seu time, da sua equipe, do pessoal da empresa e da faculdade. Venha ser impactado, transformado através desses homens e mulheres aqui de um alto nível nesse evento excelente que acontece no mundo todo, inclusive aqui em Curitiba. A gente se vê no Summit. Como você sabe, a gente já está celebrando aí o Dia Internacional das Mulheres e o Ministério de Mulheres tem uma série de programações especiais para você. Então é oportunidade para você convidar alguém, trazer alguém para uma dessas atividades todas. Às terças-feiras, fica ligado aqui na agenda, no horário, para você participar dessa programação feita especialmente para você. Em março, acompanhe a série de pregações da PIB Curitiba, Casas como Muros. Como edificar seu lar segundo os princípios bíblicos? Vamos levar nossas famílias a Deus. PIB Curitiba, família de famílias. A área de aconselhamento está convocando você para participar do Retiro Vida Vitoriosa. São poucas vagas desse evento que, olha, tem transformado a história de muitas e muitas pessoas da nossa igreja. É um tempo onde você fica desconectado de tudo e conectado com Deus. Nosso sonho é que toda a igreja possa passar pelo Vida Vitoriosa. Então, corre lá e garante a sua vaga. Olha, todo mundo sabe que a questão financeira pode ser um grande problema para as famílias, para o casamento. Então, fica ligado nessa oportunidade aqui de você aprender mais sobre saúde financeira, equilíbrio do orçamento. É tão importante você cuidar dessa área. Então, a gente quer te abençoar. Venha fazer parte, então, desse workshop aqui sobre questões financeiras na sua vida. Já coloca na sua agenda uma oportunidade evangelística para você trazer aí gente do meio empresarial, empreendedores, empresários, além também aqui do network, de conversar sobre tantas coisas e serem ministrados aqui pelo João Mordomo e pela Thaís Akiyama, que vão estar no próximo Café com Negócio, dia 15 de abril. Anota na sua agenda. Olá, queridos amigos e parceiros da Cristolândia. Neste ano, a Cristolândia Paraná está fazendo 5 anos, abençoando vidas, transformando famílias. E se você quer dar um presente pra gente, você pode fazer um Pix. Também nós temos a feijoada. Nossa comemoração será no dia 18 de março, ali no restaurante da PIB. Nós teremos uma deliciosa feijoada e você pode participar também comprando o seu ingresso antecipado. Dia 24 de março, nós vamos ter um culto especial do Ministério de Jovens Adultos, o One Mais. É o 2 em 1. Com a presença do pastor Pascoal e a sua esposa Mina Piragini, eles vão estar ministrando para os homens num local e para as mulheres em outro ambiente. Então, não perca, venha participar desse Ministério dos Jovens Adultos no culto especial 2 em 1. Em maio você sabe que é aniversário da nossa igreja e é o tempo de festejar, é o celebre que vem por aí. Mas olha só, você já pode ajudar agora nessa grande festa, onde a gente vai fazer com um tema aqui todo brasileiro. São os vários estados do nosso país e você pode fazer uma oferta, uma contribuição para a gente ir já preparando os estandes. Vão ser comidas típicas, cozinha aí brasileira de várias regiões aqui do nosso país. Então apoie, adote um estado, adote uma região que você quer abençoar, quer ofertar e aí junto, todo mundo celebrando nessa grande festa que vai ser o Celebre em maio. Olá! Você sabia que seu lixo eletrônico pode ajudar a transformar vidas? É isso mesmo! A Abasc, em parceria com a Sete Ambiental, estará promovendo aqui na PIB o grande dia do descarte eletrônico. E eu convido a você, já vá separando todo o material que você tem em casa, que você não usa mais porque está desativado ou até mesmo estragado, e traga pra gente. Estaremos aqui no estacionamento da PIB no próximo dia 19, esperando por você. Vem com a gente!
Está chegando, gente, no final desse mês, uma grande festa aqui para nossa igreja. A gente quer convidar toda a cidade, o estado, você que está acompanhando a gente pela internet também. A gente sabe de muitas famílias, de muita gente que vai participar conosco do culto de solenidade, de posse da nova família pastoral, o pastor Michel, a Silvana e as crianças aqui como pastor titular da PIB de Curitiba. Então não esquecem, é numa quinta-feira, se prepara, se planeja que a gente está sonhando com um grande culto de celebração a Deus nessa data especial. A gente vai ficando por aqui, mas com um aviso de utilidade pública, hein? Pessoal, fica ligado com os golpes que estão aí cada vez mais comuns na internet, no WhatsApp, os vovôs, vovós, papais aí, mamães, cuidado com o pedido de recursos, de Pix, de dinheiro, venda de produtos aí com um preço muito alterado. E vale um alerta também para os perfis falsos. Infelizmente, nosso pastor Pascoal, pastor Michel têm sido aqui replicados, os seus perfis têm sido replicados, então fica atento ao número de seguidores, ao tipo de conversa. A gente não vai fazer solicitação de valores financeiros através desses perfis nas redes sociais. Pelo contrário, você fica ligado e denuncia isso na plataforma para que eles derrubem, para que eles cancelem esses perfis falsos, ok? Fica ligado, esteja atento a esse recado. Amém. Deus é bom. A gente queria nesse tempo conhecer os nossos visitantes. Se você está nos visitando, quem sabe você chegou aqui para acompanhar, né, a apresentação dos bebês, ou está nos visitando pela primeira, pela segunda vez, dá um tchauzinho bem alto assim, a gente quer te conhecer. Dá um tchauzinho. Isso, quanta gente aqui embaixo e ali. Lá atrás, e lá em cima tem gente? Lá no fundão eu tô te vendo. Sejam muito bem-vindos. Uma salva de palmas para ele, né, gente? Quem está em volta aí, dá um seja bem-vindo, que bom que você veio. Caso você queira conhecer um pouquinho mais da nossa igreja, no final do culto, na saída aqui pela Batel do lado direito, tem um ponto de encontro, tem nossa equipe lá, tem uma lembrancinha da nossa igreja. A gente também recebeu aqui que tem gente do Chile nos visitando aqui presencialmente. Sempre tem gente assistindo do Chile pela internet. Aqui é o Christian e a Melinda. Estão por aí? Dá um tchauzinho. Cadê? Será que eu enxergo? Em algum lugar que eles... Aí, lá atrás, né? Lá atrás. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Bom tê-los conosco, estão nos visitando. Você também está assistindo pela internet, pela televisão, ouvindo pelo rádio, uma alegria. Queria só reforçar um recado aqui, meus irmãos. Primeiro que o Congresso de Mulheres, as inscrições estão abertas, você pode ter mais informações lá atrás. Mas a ABASC, a Ação Social da nossa igreja, a próxima terça vai ter uma ação, vão ter 2 agências de empregos que estarão aqui com muitas vagas de vários níveis de escolaridade, várias áreas. Então, próxima terça agora, dia 14, das 2 às 4 da tarde, você pode chegar aqui no 3º andar, indica para alguém que você pensou aí agora que pode vir presencialmente das 2 às 4 da tarde, essa próxima terça, no 3º andar, chega na recepção, pergunta onde é, vão ter agentes aqui oferecendo empregos nesse tempo tão importante, essa ação do nosso Departamento de Ação Social. Nesse tempo onde a gente vai entregar os nossos dízimos e ofertas, eu queria compartilhar um pouquinho também das nossas histórias em família, já que a gente tem falado em séries de família, de casas como muros. A palavra de Deus diz lá em Provérbios que ensina a criança no caminho que deve andar, e mais velho não se desviará. Isso inclui os valores da palavra de Deus. E uma das coisas que a gente tem trabalhado em família, de várias áreas, é o valor missionário. Afinal, somos batistas, temos missões correndo no sangue, e a gente lá em casa sempre tem um tempo missionário, mostra o mapa. Esses tempos a gente pegou um mapa dos povos não alcançados, explicando que país, de onde vem, quais são as tribos. A gente tem lá uma família que a gente oferta, ora por eles, a gente pega, a gente ora, as crianças desenham, mandam para as crianças. O que a gente está fazendo? A gente tem construído um valor importante da palavra de Deus. A gente tem construído esse valor de ofertar, de entregar o dízimo e olhar para missões também. Quando a gente vê isso e entende que a gente tem construído muros
nas nossas casas, não só nesse cuidado, mas também para que elas possam entender e crescer com oferta e missões já no coração, entendendo o valor também da entrega do dízimo. E isso, como pai, você como vovó, olha só a dica, você acaba ensinando geografia, diferenças culturais, tem tanta coisa que vem para somar quando você fala sobre missões, quando você está junto ali discutindo, falando. Missões, quando você fala de outros povos, é totalmente lúdico para as crianças. É muito fácil falar de missões para as crianças, quando você mostra hoje com tanto recurso, vídeo, foto, mapa. Então, esse é mais um desafio que a gente coloca para vocês. Quando ensina a criança no caminho, você também pode ensinar no caminho de ofertar e ser um agente missionário dentro do nosso lar. Por isso, nesse tempo eu queria te convidar, você que veio preparado para entregar o seu dízimo, a sua oferta, queria convidar a todos agora a ficar de pé, levantar aí a sua poltrona para facilitar o acesso de quem está no meio da fileira. Enquanto a gente vai louvar o Senhor na próxima música, você vem entregando seu dízimo, sua oferta também, falando: Deus, Tu és dono de tudo, eu reconheço, e em forma de adoração eu venho agora entregar tudo que o Senhor tem me dado. Cristo é vivo.
que a morte está escrito. Cristo é vivo, tu Jesus és o Senhor. És mais forte que o pecado. Que a morte está escrito. Cristo é vivo, tu Jesus és o Senhor. Está escrito. Cristo é vivo, tu Jesus és o Senhor. Tu Jesus és o Aleluia! Bata palmas mais forte. Ele é Senhor. Você já parou para pensar nisso? Não há nada que seja grande demais para aquele que é o Senhor, o Rei dos Reis. Glória seja dada ao seu nome. Nós temos motivos de alegria, apresentamos bebês, comemoramos hoje junto com o Edmilson e a Tânia Pires. Onde eles estão? Por favor, me disseram que estavam aqui desse lado. Faz um sinalzinho, Edmilson e Tânia. Eles estão comemorando hoje 35 anos de casamento. Eu não estou vendo, mas aqui a filha pediu que nós orássemos, trouxe o pedido, está lá, ó, ali atrás. Isso, uma salva de palmas. 35 anos. A gente chega lá, né, meu amor? Nós estamos no caminho. 17 esse ano. Falta bastante para chegar, mas chegaremos se Jesus não voltar antes, né? Jesus não nos levar antes. Nós vamos também orar por pessoas que estão passando por momentos de angústia. O pastor Mecenas, que já oramos no primeiro culto, em tratamento oncológico. Pastor Paulo Davi, que deveria estar aqui conosco hoje, mas não amanheceu bem, então nós vamos orar por ele também. O Luiz Loure pede pela restauração da sua família. E a Luzia, que está internada com problemas cardíacos. Também recebemos aqui agora a Nelly Silva, que também está hospitalizada. Nós vamos orar por todas essas pessoas e tantos, que talvez seja você. Tantos destes que talvez um deles seja você, que tenha chegado com o coração aflito, apertado, angustiado. Eu quero lembrá-lo de uma coisa em nome de Jesus. Jesus é Senhor. Nós não precisamos ter medo de nada, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Que a palavra dele ressoe em nossos corações. Se você puder, fique de joelhos comigo nesse momento, para que nós oremos juntos ao Senhor. Pai de amor, que privilégio nós podermos adentrar o teu trono de graça, ter a tua presença. Podemos não te ver, Senhor, mas percebemos a tua presença. Tua presença santa é real entre nós, não porque merecemos, mas porque o Senhor nos amou. Amou de modo extraordinário, representado naquela cruz, num sacrifício que era meu, que era dos meus irmãos, Pai. Mas hoje, como família do Senhor, como aqueles que são pelo Espírito lembrados de que são os teus filhos, nós nos achegamos à tua presença. Nós chegamos para nos alegrarmos, porque lembramos que Jesus é Senhor. Então não precisamos temer nada nem ninguém, Pai. Tu és Senhor, o Rei dos Reis, que morreu sim, a morte de cruz, que fez-se homem, chegando até esse ponto, mas está glorificado à destra do Pai, vivo eternamente, e foi para nos preparar lugar. Por isso sim nos alegramos também, Senhor, quando famílias podem celebrar tempos juntos. Deus, obrigada pelo Edmilson e sua esposa, Senhor, que hoje completam 35 anos de matrimônio. Deus, que a história deles se repita em todos aqui. Em nome de Jesus, famílias fortes, famílias que celebrem o tempo juntos e a alegria do Senhor, testemunhando, sendo vivida na sua casa e testemunhando a outros que Jesus é Senhor. Oramos, Senhor, por aqueles que vivem dores. Todos os meus irmãos aqui, o Senhor conhece cada coração, como chegou, as situações enfrentadas. Deus, hoje em nome de Jesus, que o fardo leve de Jesus tome conta de cada mente, de cada coração. Que todos possamos lembrar, Senhor, que nós não precisamos carregar fardos que não são nossos, mas podemos aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Podemos tomar sobre nós o seu jugo, Pai.
e o teu fardo que é suave e leve. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos chama e o Senhor não desiste de nós, Senhor. Obrigada por esse tempo de graça derramada. Obrigada, Senhor, por tão grande amor. Aquece cada coração nesta manhã. Aquece esses nossos irmãos, como o pastor Paulo da Vila, na sua casa, Senhor. Lembra-o das tuas misericórdias, da tua grande fidelidade, Senhor, que se levanta mais uma vez com esta manhã, Senhor. Tu és Deus, Tu és Senhor, e nós cremos, Pai, que Tu és Jeová Rafá, o Deus da cura. Por isso intercedemos mais uma vez, Senhor, clamando: levanta o teu filho, levanta o teu filho para testemunhar para nós e para todo mundo que Jesus é Senhor. Pai, olha para esses que estão vivendo tratamentos oncológicos, pessoas internadas, Senhor, pessoas com problemas na família, em casa. Deus, em nome de Jesus, toca. Vai à frente, Senhor. Restaura aquele que está ferido. Afofa a cama daqueles que estão hospitalizados, que estão acamados. Deus, prepara pessoas que cuidem, Senhor. Nós aqui pedimos a Tua bênção sobre médicos, psicólogos, profissionais, enfermeiros, que são aqueles, Senhor, dotados do Teu conhecimento. Tudo vem do Senhor para tratar e para cuidar. Deus, abençoa-os, dá diagnósticos certeiros, medicamentos que sejam multiplicados em seus efeitos, Senhor, em nome de Jesus. Dá Tua palavra de ordem para que os nossos irmãos, Senhor, conheçam e vejam que o Senhor é bom e Tu continuas tocando, Senhor, naqueles que queres curar, Pai. Assim como Jesus tocou no cego e o cego viu, toca, Senhor, no coração doente, toca no cérebro doente, toca nas pernas doente, Senhor, em nome de Jesus, no estômago doente, na coluna doente, em nome de Jesus. Nós cremos no Teu poder. Deus, nós oramos por famílias, ouvimos um testemunho tão lindo de filhos sendo ensinados nos caminhos do Senhor. Aqui consagramos crianças. E sim, Senhor, como iniciamos este culto, nós declaramos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus, que desejo profundo há no nosso coração de levarmos os nossos a frutificarem para Ti e serem testemunhas, ações. Deus, essa geração, oramos pelos nossos filhos, oramos pelos nossos adolescentes e jovens, pedindo às nossas crianças que venha o temor do Senhor sobre essa geração, e aquilo que o inimigo tem tentado fazer, que seja aniquilado em nome de Jesus, porque eles são Teus, para a Tua honra e para a Tua glória. Levanta os missionários no meio deles, levanta em nós, Senhor, gente que intercede, gente que doa-se com os recursos que tem, gente que doa a sua própria vida para ir fazer Jesus conhecido de todas as nações, e então virá o fim. Foi a promessa que Jesus nos deu, que um dia Ele nos levará. Nós ansiamos por esse dia, portanto que cumpramos nossa missão, Senhor. Nos dá, Senhor, o entendimento. Espírito Santo, visita-nos com entendimento, para que as portas da nossa casa sejam lugares de oração, para que a nossa casa seja lugar, Senhor, de preparação do Evangelho para aqueles que chegam até nós. Ao andarmos nas ruas, Senhor, que a ousadia do Teu Espírito venha sobre nós e nós possamos fazer Jesus conhecido, testemunhando que Tu és Senhor. As coisas que tens gerado em nós, Senhor, que nós levemos para outros, estendamos a mão. Senhor, trabalhe em nossos corações a liberalidade, trabalhe em nosso coração o desejo por orar mais e mais e acessar o Teu trono de graça. Levanta um povo, Senhor, prostrado diante do Senhor, mas completamente em pé, dizendo não às propostas do mundo. Tua palavra diz que o mundo está no maligno, mas Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Por isso nós oramos como Jesus nos ensinou a orar: venha, que venha o Teu reino, que seja feita a Tua maravilhosa vontade aqui na nossa terra, na nossa nação e no mundo, e assim se complete o Teu propósito para as nossas vidas, para a nossa igreja, toda a nossa família, para a honra e glória do Senhor. Nós queremos viver, Senhor, nós Te dizemos isso, queremos viver para Te exaltar, e como resultado, Pai, como a igreja lá de Atos, a primeira igreja, nós contemos com a simpatia de todo o povo, que eles vejam a alegria do Senhor em nós,
Que eles vejam um povo que celebra as maravilhas do teu amor, Senhor. E nós possamos contar dia a dia os que vão sendo salvos. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Que a justiça flua como um rio e o amor seja vestimenta dos que são conhecidos pelo nome do Senhor, povo santo. Quero ser. Faça assim com as suas mãos. Eu quero ser a resposta. As mãos que trazem cura, as mãos que trazem salvação, que levam pessoas a conhecer a Jesus, que é o Senhor. Ver nos olhos compaixão, mostrar tua graça e perdão, que traz a cura, restauração. Na posso me calar, no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive. Você e eu somos a resposta. Não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei tua salvação. Leva-me aos que estão sedentos. Eis-me aqui, usa-me em tuas mãos. Tu és o oleiro e eu o barro, pronto estou pra ser moldado. Eis-me aqui, usa-me. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei tua salvação. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Tão formosos são os pés. Senhor, honra e abençoa aqueles que calçam seus pés com a preparação do Evangelho da Paz. São os pés dos que proclamam teu perdão. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive. Não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito
Pode sentar, igreja. Trago aqui o pedido de oração do pastor Pascoal, pastor Michel. Então agora no avião, indo para a África do Sul, vão ter essa semana lá em reunião com outros pastores de igrejas grandes e relevantes do mundo, ter esse tempo de contato e também estratégias, orando por estratégias de avanço do reino no mundo. Por isso eles pediram aqui oração, agradecimento já por todo o apoio. Então até final de semana que vem eles estão aí de volta. E a gente está recebendo hoje o pastor João Marcos, pastor executivo da Junta de Missões Mundiais, que é a Organização Missionária Mundial dos Batistas do Brasil. Uma alegria, pastor, ter você com a gente. Eu gostaria de pedir para a igreja, a gente vai orar por ele, para que Deus fale através da vida dele. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado pela vida do pastor João Marcos. Obrigado porque ele atendeu o seu chamado. Há tanto tempo tem ouvido a sua voz, Pai. Tem andado o mundo afora, apoiando, suportando, porque ele entendeu, Jesus, ele ouviu a sua voz. E que privilégio recebê-lo aqui, ouvir tantas histórias e desafios que o Senhor tem para a gente, Pai. Por isso eu te peço, como igreja, Pai, fala conosco através da vida do pastor João aqui, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar com vocês esta manhã. Agradeço ao pastor Peragini, pastor Michel, ao pastor Plínio a oportunidade de falar aqui. Mas eu vou começar de um jeito diferente que eu comecei a outra mensagem. Eu quero falar algo a você que talvez você entenda como um pouco estranho, mas por favor, o que eu vou falar não é uma coisa ruim. Eu quero dizer que você é uma pessoa tremendamente privilegiada. Hoje, quando nós falamos em privilégios, nós falamos em coisas ilegais normalmente, né? Coisas que não são devidas. Não se trata disso. O que eu estou falando é o fato de você estar aqui hoje e já ter experimentado o que já experimentou, como eu experimentei. Deus me deu a oportunidade, aí, ao longo do meu ministério, de conhecer vários lugares do mundo e estar com pessoas de diversas condições. Notadamente pessoas que vivem em lugares em que o evangelho é proibido. E há alguns anos eu fiz uma viagem até o Oriente Médio. Eu todo ano levo um grupo de líderes para conhecerem os trabalhos que nós temos ali com a igreja perseguida ou igreja sofredora. E nesse ano em que estou falando, nós estávamos visitando um homem, dentre muitos que nós fomos visitar. Esse homem, ele nasceu no país mais pobre do Oriente Médio, vamos chamá-lo de A, o país. Ele emigrou para o país mais rico do Oriente Médio, vamos chamá-lo de B. E naquele país, todos esses dois países são completamente muçulmanos, há poucos cristãos, todos eles escondidos. Aquele homem, nesse país B, ele prosperou, tornou-se professor universitário, montou uma rede de comércio, ganhou dinheiro, vivia muito bem, ele, a sua esposa, 3 filhas. Mas ele era um estudioso e um dia, lendo a leitura lá do Corão, ele encontrou o texto que diz que Isa, que é Jesus em árabe, será exaltado. E aquilo causou uma surpresa nele. Ele pensou, por que não Mohammed? Ou até mesmo Abraão, Moisés? Então ele foi até a mesquita e lá, sentado no chão, como é o costume, ele perguntou ao sacerdote. O sacerdote mandou que o segurassem, pegou uma barra de ferro, foi na cabeça dele e bateu. Quando aquele homem recobrou os sentidos, ele estava na prisão, havia tido a sua cabeça suturada, porque a pancada fora muito forte, ele tivera os seus bens confiscados, a sua carreira acadêmica fora cassada, ele seria expulso do país, mas antes ele teria que cumprir uma pena que era receber 300 chibatadas. Pela lei não se pode dar tantas chibatadas de uma vez, então ele recebeu as 50 primeiras. Quando as costas curaram, ele recebeu mais 50, esperaram curar de novo, e foi assim. Então ele, durante 18 meses, viveu dessa forma. Foi expulso, emigrou para o país que vamos chamar de C, um país onde há uma liberdade religiosa. Ali ele finalmente conheceu a Jesus Cristo, resumindo muito a história, e ele voltou para o país B,
O país de onde ele for expulso, a sua família havia ficado lá. Ele havia sempre planejado voltar, mas não tinha como. Mas dessa vez ele deu um jeito, porque ele queria não apenas reencontrar a sua esposa e suas filhas, mas ele queria falar de Jesus para elas. E ele conseguiu evangelizar a sua esposa, as suas filhas. Mas além disso, ele começou também a evangelizar outras pessoas. E ele conseguiu evangelizar 35 pessoas, batizar 16 delas. Foi preso de novo, mais 300 chibatadas. E agora ele vive como refugiado no país que eu chamo de D. Numa casa simples. Ele não tem direito a trabalhar, ele só tem direito a viver. Então nós o ajudamos naquele lugar. Ele dedica sua vida a fazer pequenos trabalhos e tentar evangelizar pessoas, mas com muito cuidado. Ele não pode falar abertamente que é cristão, porque o país é majoritariamente muçulmano. Seu filho, que nasceu nessa segunda vez do país que ele esteve, lá no país B, ele não sabe que o seu pai é cristão, sabe que eles oram em nome de Issa, mas ainda não usa a palavra, suas filhas e sua esposa, assim. Bem, nós éramos um grupo de pastores, todos experientes ali, todos já conhecedores de uma série de realidades como essa, mas a verdade é que nós não apenas ouvimos a história, nós vimos as suas cicatrizes e ficamos profundamente tocados. Mas eu tinha feito 2 perguntas, eu tinha planejado fazer 2 perguntas para todas as pessoas a quem eu visitaria naquela viagem. E a primeira pergunta foi: o que você faria se Deus aparecesse e dissesse: pode pedir o que você quiser que eu vou te dar? Qual seria o seu pedido a Deus? A resposta daquele homem foi: nada, eu não pediria nada, porque eu tenho tudo o que preciso, eu tenho Jesus Cristo. Bem, os outros pastores todos já caíram no choro, eu tinha que segurar um pouco mais e falar um pouco mais. E a segunda pergunta que eu fiz foi: o que você acha de viver num país ou num lugar em que há liberdade, em que você pode escolher o que acreditar ou até não acreditar em nada, e ninguém pode tomar medidas legais contra você, ninguém pode agredir você, ninguém pode proibir você de falar, você pode abordar as pessoas até na rua, você pode andar com a sua Bíblia, você pode fazer o que você quiser, você pode se reunir e louvar claramente. O que você acha disso? A resposta dele foi: isto seria o céu para mim. Nós estamos no céu dele. Como ele. Não é exagero o que eu vou te dizer. Milhões de cristãos nunca terão na terra o que nós já tivemos até agora neste culto. Somos ou não somos privilegiados? Somos. Mas a quem muito foi dado, também muito será cobrado. E eu quero lembrar a você que nós recebemos uma ordem. Vai fazer 2000 anos que nós recebemos uma ordem. A ordem foi: portanto, vão, façam discípulos em todas as nações. Vai fazer 2000 anos e metade da obra ainda não foi feita. Metade da missão, mais ou menos, não foi cumprida, porque há ainda 7.000 povos em que há pouquíssimos cristãos, sendo que 3.500 desses não têm cristãos. Jesus foi claro: fazer discípulos em todas as nações. Ele nos capacitou com o Espírito Santo, porque ele disse que quando viesse o Espírito Santo sobre nós, nós teríamos o poder de ser testemunhas em todos os lugares. E nós já temos o poder do Espírito Santo. Ele nos deu uma promessa. Ele disse que quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. Nós ficamos olhando guerras, ficamos olhando terremotos, ficamos olhando pandemias, pensando que o fim está próximo. Não, isso é só sofrimento inútil. Sim, inútil, porque nada disso marca o fim. O que marca o fim é a volta de Jesus Cristo, é que todas as nações o conheçam. Por isso eu tenho compreendido que é minha culpa a próxima pandemia. Será minha culpa a próxima guerra. Será culpa da igreja a próxima desgraça, porque nós não cumprimos ainda a grande comissão. De fato, pastor Plínio, uma pessoa uma vez me perguntou: qual é o propósito do seu ministério? E eu tenho dito desde então: acabar com o mundo. As pessoas dizem assim: como assim? Você é um cientista, está criando uma nova bomba? Não, bomba não vai acabar com o mundo. Poluição não vai acabar com o mundo. O que vai acabar com esse mundo do jeito que nós o conhecemos, e ele vai ser restaurado,
é a volta de Jesus Cristo. E isso é feito com amor, através da evangelização. Mas nós estamos trabalhando esse mês com a ideia da família aqui na PIB de Curitiba, e eu quero compartilhar com você e dizer que claramente missões têm tudo a ver com família. Usando o tema Vamos Completar a Missão, eu quero trabalhar com você a família e a missão de Deus. Quero começar lembrando a você que Deus criou a família com uma missão. A missão, Ele ordenou a existência do homem e da mulher em Gênesis 1 e disse que era dominar sobre a terra. Gênesis 2, ele trabalha um pouco mais sobre a questão do jardim, de como seriam as coisas e como a família dominaria sobre isso. O pecado acabou afastando a família da possibilidade de realizar, de concretizar a missão dada por Deus de forma perfeita. Mas ainda ali em Gênesis 3, Deus claramente disse que a família seria a resposta à queda, porque a descendência da mulher pisaria na cabeça da serpente. Deus nunca desistiu da família. De fato, Deus só criou duas organizações ou duas instituições, família e igreja, mas prioritariamente Ele criou a família, primeiramente e prioritariamente. E quando Ele começa o processo da formação do povo, lá em Gênesis capítulo 13, Ele fala claramente a Abraão: eu farei de ti bênção para todas as famílias da terra. A promessa dada a Abraão é que ele seria uma grande nação que seria abençoadora a todas as famílias da terra. Isso se realizou na sua vida, na sua família. Isso se realizou na minha família. Mas ainda há 4,6 bilhões de pessoas que nunca souberam dessa possibilidade. Não é que não aceitaram, nunca souberam que as suas famílias podem ser abençoadas, porque nunca ouviram falar sobre o amor de Deus. Por que 2000 anos depois não fizemos isso? Eu entendo que é porque não temos compreendido aquilo que Deus quer para nós. Pensando nisso, eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia, ou ainda que seja pelo telão, para lermos juntos o texto de Gênesis capítulo 20. Vou ler o texto todo. Eu aprendi na Faculdade Teológica com o pastor Carlos Lackler que a gente não deve ter problemas em ler um longo texto bíblico na hora do sermão, porque se a mensagem não servir para mais nada, serviu pelo menos para as pessoas lerem um pouco mais a Bíblia na semana. Vamos então ler Gênesis capítulo 20, diz assim: Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá, a mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora, devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: o que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti para que trouxesses tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso? Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus neste lugar, irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser a minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, eu disse a ela: assim você me provará sua lealdade. Em qualquer lugar aonde formos, diga que sou seu irmão.
Então, Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: minha terra está diante de ti, podes ficar onde quiseres. E a Sara ele disse: estou dando a seu irmão 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus, assim todos saberão que você é inocente. A seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Deus abençoe a sua palavra e nos dê um entendimento sobre ela. O texto é riquíssimo, eu só quero destacar alguns pontos sobre o que eu falei a você, que é a ideia de termos uma compreensão sobre família e missão. Esse texto ele fala sobre 3 pais. Os 3 pais e a missão é a ideia deste sermão. O primeiro pai que eu quero destacar é Abimeleque. Abimeleque significa pai poderoso, ou meu pai é poderoso. A ideia é de alguém que tem poder, alguém que é forte, alguém que é capaz. Mas Abimeleque também é uma tipificação, nesse caso, daqueles que pensam que por terem poder devem ser o alvo de toda a atenção, devem ser tratados de forma diferenciada e devem ter privilégios, devem ser a principal razão da existência. Muitas vezes na família esse papel é desempenhado pelo pai, mas pode ser desempenhado pela mãe, por filhos, por sogra, sogro, por qualquer pessoa. A verdade é que numa família disfuncional, é muito comum que haja alguém que tenha poder e que use desse poder de forma autoritária. As consequências disso são as mesmas que aconteceram ali com Abimeleque. Ele era tão centrado em si mesmo, que só pensava em si, que ele não viu. Ele soube que tinha uma mulher bonita, já idosa inclusive, e mandou buscá-la, porque se eu sou o poderoso, se eu sou o centro da família, o que existe de melhor é para mim, e eu quero para mim. E ele então mandou buscar Sara. Bem, toda vez que nós pensamos que somos o centro de algo, todas as vezes que nós nos esquecemos de quem Deus é, e pensamos que podemos agir de forma inconsequente, Deus nos mostra quem nós somos. E aquele poderoso tornou-se impotente. Passou um dos maiores medos da história da humanidade. Porque Deus apareceu a ele e disse: você vai morrer. E ele tremeu. Ele ficou apavorado. O todo-poderoso Abimeleque, que não era todo, nem era tão poderoso, ficou de cara com o todo-poderoso verdadeiro. E aí entendeu quem era. Toda vez que nós pervertemos a missão, nós somos confrontados. Deus não me deu poder para eu usufruir dele. Deus não me deu autoridade para eu usufruir dela. Deus me deu poder e autoridade para fazer com que ele seja conhecido e louvado, glorificado. A sua autoridade, a sua liderança, o seu poder na sua família não são para seu benefício, são para o benefício da sua família, para que Deus seja louvado e seja glorificado. Nós vivemos num mundo que cultua o poder. Vivemos num mundo em que o poder é sempre exaltado. Notadamente a violência é exaltada. Há pouco mais de um ano começou a guerra na Ucrânia. Deus me deu a oportunidade de ir lá. Ouvir histórias que eu espero que no céu eu não lembre delas. Esquecer o cheiro da cidade de Bucha. Esquecer as imagens de Irpin e outros lugares. Tudo por causa de poder.
Mas há uma outra luta, uma luta espiritual. Os ucranianos estão sendo trabalhados por várias agências missionárias, inclusive missões mundiais, há mais de 20 anos. E nós transformamos a Ucrânia num centro estratégico para envio de missionários, e o fato é que nos últimos 5 anos antes da guerra, a Ucrânia havia enviado mais de 600 missionários para a Rússia. A Rússia tem limitações à pregação do Evangelho, e nós estávamos trabalhando para acabar com isso usando os ucranianos. E eles estavam felizes com isso, mas veio a guerra e eles tiveram que sair. Alguns foram presos. E eu confesso a você que nós pensamos, meu Deus, agora o seu projeto vai sofrer um processo de diminuição no andamento. Mas Deus sabe o que faz. Eu estive na Ucrânia, eu preguei no dia da ressurreição de Jesus Cristo e preguei uma mensagem sobre a ressurreição muda tudo. E as pessoas gostaram muito da mensagem, mas quando eu falei o último ponto, eu achei que as pessoas iam me bater. Porque eu disse, a ressurreição muda tudo e por isso você precisará perdoar os russos. É muito fácil para mim falar que eles precisam perdoar os russos. Mas ouvir isso não é fácil, eu reconheço. Graças a Deus, ninguém me agrediu, vários entenderam. Mas a verdade, irmãos, é que eu só vi a resposta àquilo agora há alguns dias. Um missionário nosso me escreveu e disse, pastor, lembra aquilo que o senhor falou, que nós precisaríamos perdoar os russos? Pois bem, Deus falou comigo, eu estou indo às prisões, onde há prisioneiros russos, e estou pregando para eles. E hoje, eu acabei de saber, nós temos 31 russos prisioneiros de guerra convertidos. Eles voltarão para a Rússia. Eles evangelizarão as suas famílias. Eles mudarão aquela realidade. Eu quero desafiar você a orar pelos nossos missionários que tiveram as suas famílias destruídas, tiveram as suas casas destruídas, mas tem certeza de que aquele que é todo poderoso está com eles para levar a mensagem do Evangelho aos russos. E eu tenho certeza que não serão 600, serão milhares de russos convertidos que voltarão para a Rússia para falar para as suas famílias de que Deus ama cada um deles. Porque não se perverte a missão, Deus corrige sempre. O segundo pai que eu quero falar neste texto, nesta oportunidade, é Abraão, o pai de uma grande nação, o pai da promessa, o homem que recebeu uma promessa. A promessa é: você vai ser pai de uma grande nação, e através de você, através dos seus descendentes, todas as famílias da terra serão abençoadas, serão benditas. Essa é a promessa, imagine bem. É o Todo-Poderoso falando a você. O que você faz se você tem uma promessa de Deus? Você confia e você vive de forma a experimentar isso. Mas a verdade é que Abraão teve medo. E a razão do medo dele é que ele tinha uma coisa muito boa, ele tinha uma mulher muito bonita. Tão bonita que ela já era bem coroa e o pessoal ainda ficava de olho nela. Os poderosos todos queriam conquistar Sara. Agora pense bem, se Deus te chamou, se Deus te deu uma missão, se Deus te deu um propósito e Ele te deu coisas boas, quem é que pode tirar a missão, quem é que pode tirar as coisas boas de você, se não o próprio Deus? E Ele não vai tirar, porque temer outros. Quando nós tiramos o foco da missão, nós começamos a negar a missão. Quando nós começamos a nos preocupar com outras coisas, nós negamos a missão. E isso acontece na família. É muito comum nós termos, às vezes, medo de algumas qualidades dos filhos. Ah, esse menino é muito inteligente, é muito perguntador, daqui a pouco vai me questionar, não vou saber responder. Minha esposa está se desenvolvendo muito na carreira, como é que vai ser se ela começar a ganhar mais que eu? Ah, meu marido está crescendo muito na empresa também, eu não estou me desenvolvendo. Não. São coisas boas de Deus para você.
São coisas boas de Deus para a sua família. Confie em Deus, espere, trabalhe, cuide. Porque Ele quer o melhor para você. Ele quer o melhor para você. Mas quando você não faz isso, quais são as consequências? É a vergonha. É a dissolução familiar. Sim, Abraão e Sara ficaram separados. Irmãos, há alguns anos nós passávamos por uma crise financeira aqui no Brasil, uma das muitas, e a gente estava assim, no limite financeiro. Mas eu li uma matéria falando sobre a Venezuela, dizendo que os pais estavam entregando os filhos para os orfanatos porque não tinham o que dar de alimento. E nós resolvemos entrar com o PEP ali na Venezuela. O PEP é um trabalho que nós temos com crianças de 4 a 6 anos. E nós fizemos um alvo de alcançar 400 crianças. Não tínhamos um tostão, mas vamos lá, vamos fazer pela fé, vamos alcançar 400 crianças. A verdade é que nós batemos 1.400 crianças em pouco tempo. E lá no PEP, todo dia, a criança, ela é alfabetizada, ela é alimentada e ela é evangelizada. Um trabalho fantástico. Mas aí veio a pandemia. E durante a pandemia, apareceu uma notícia. Em um dos PEPs, no estado da Portuguesa, uma criança aluna do PEP morreu e 4 irmãos de crianças do PEP morreram, todas de desnutrição. Mesmo aquela que recebia uma comida todo dia, morreu por desnutrição. Bem, irmãos, nós estávamos lutando contra a desagregação familiar, mas agora havia um inimigo ainda maior. E era pandemia, a gente não tinha recurso, mas a gente mandou o dinheiro que tinha, depois a gente vê quem não vai receber, né? No caso seria eu mesmo. Deus vai honrar, e honrou. Mas a gente sabia que a gente precisava fazer mais do que isso. E aí uma missionária nossa, que faz parte, né? Nós temos um grupo de missionárias na área de nutrição. Ela bolou uma fórmula. Eu ficaria aqui horas falando sobre isso, porque é uma coisa muito interessante. Mas ela bolou uma fórmula que é farinha enriquecida com produtos de lá. E essa farinha enriquecida dá todos os nutrientes para aquelas crianças. E nós já alcançamos hoje 2.000 crianças com essa farinha enriquecida. Nós chamamos de fé farinha enriquecida. Irmãos, não há mais motivo para separar crianças dos pais na Venezuela. Nós queremos alcançar 3.000 crianças agora. Esse é o nosso desafio. Mas por que eu estou te falando isso? Porque você pode fazer a diferença. Você pode adotar uma dessas crianças no PAN com $10 por mês, cerca de R$50. Uma criança recebe aula, comida, a farinha para levar para casa e ainda é evangelizada. Você vai ver um Pix no final, você pode também adotar através do site missõesmundiais.com.br, missõesmundiais.com.br. Mas eu quero te dizer que essa farinha tem feito milagres. Não é a farinha que tem feito milagres, a fé tem feito milagres. Uma menininha dos seus 4 anos procurou a professora no PEP e disse: tia, a minha mãe está doente, posso levar a farinha para ela? E a tia perguntou: o que sua mãe tem? Ela disse: ela tem um sangramento que não para, os médicos não sabem o que fazer. A professora pensou: mal não vai fazer, e mandou a farinha. Bem, eu estive na Venezuela no final do ano passado, e lá estava a mãe, convertida, batizada, porque a fé a curou. Porque aquela criança, diferentemente de Abraão naquele momento, confiou que Deus deu a ela uma mãe, e que Deus não ia tirar essa mãe dela, porque Deus tinha melhor e tinha mais para ela do que só sofrimento. Você tem recursos que Deus te deu, não fique preocupado com o que pode faltar, porque Ele é mais importante do que qualquer recurso, Ele é mais importante que qualquer coisa. O que você precisa é confiar e fazer o que Ele fez. Irmãos e irmãs, 2 pais, 2 falhas, mas chega o terceiro pai, Deus, o Pai eterno, o Pai que concretiza a missão, o Pai que realiza plenamente a missão. Ele corrige o que está errado. Abimeleque
pisa mais uma vez na bola e Deus chega para ele e o confronta. Mas não o confronta além do limite. O confronta até que ele se arrependa e mude. Deus quer a restauração. Deus não veio aqui dizer que você está errado e simplesmente pronto, acabado. Deus não veio aqui dizer que eu estou errado e simplesmente pronto, acabado. Deus veio aqui dizer que nós precisamos mudar. E que Ele vai nos ajudar a mudar. E que Ele tem nos impedido de fazer coisas piores ainda. É com esse Deus maravilhoso que você pode contar na sua família. Porque Ele intervém confrontando os errados. E é interessante que na transformação da confrontação de Deus, aquele que só pensa em si, quer tudo para si, é autocentrado, é egoísta, vira generoso. Dá presentes a Abraão, dá presentes a Sara, diz: podem escolher onde vocês quiserem morar, minha terra é de vocês. Não há mais aquele que é completamente autocentrado, agora ele percebeu quem ele é. A sua família pode ser diferente. Deixa Deus agir. Abraão da mesma forma. Não era a primeira vez que Abraão pisava na bola desse jeito, era a segunda. E Abraão, vamos falar a verdade, ele era um baita do medroso. Mas depois dessa experiência com Deus, depois que ele confessou: eu tive medo, porque eu achei que aqui ninguém conhecesse a Deus. Ele entendeu que não interessa se ninguém mais conhece a Deus, porque eu conheço a Deus e Deus está comigo. Eu posso fazer o que for preciso, porque Deus está comigo e Ele não me abandona. Não interessa se não tem mais ninguém comigo, Ele está comigo. E Abraão vai ter finalmente um filho com Sara, Isaac. E vai um dia levar Isaac para sacrificar, acreditando que, se for necessário que Isaac morra, Deus é capaz de ressuscitá-lo para fazer a sua promessa ser cumprida. É isso que Deus faz. Ele transforma egocentrados em generosos. Ele transforma medrosos em pai da fé. Abraão é o pai da fé. Ninguém é comparado em termos de fé como Abraão. Mas não é porque era dele, é porque ele teve uma experiência com Deus. A sua família é um campo missionário. É o primeiro campo missionário. Mas na sua família estão os recursos para a obra missionária. Você é um recurso para a obra missionária. Seus filhos são um recurso para a obra missionária. Seus bens são um recurso para a obra missionária. Tudo que temos, tudo que somos, é de Deus. E precisamos usar tudo isso para Deus. Por isso eu quero convidar você a participar disso. Você pode e deve participar de todas as formas, mas eu quero apresentar 4 formas a você. A primeira delas é orar. Nós precisamos de um exército de pessoas que orem. Há alguns anos eu estava, não posso falar o país, mas eu estava com vários iranianos. Eram cerca de 200 iranianos que estavam sendo treinados para voltar para o Irã. Eles iam evangelizar. Nós entregamos muitos Novos Testamentos e Bíblias. Eu ficarei aqui horas falando também sobre isso. Mas foi muito interessante porque eu estava assistindo o curso junto com eles e todo mundo lá, pastor Plínio, que dava aula, contava a sua história e sempre tinha o seguinte: fui preso. O sujeito, todo mundo que deu aula no curso foi preso no Irã. E aí eu falei: eu que não vou falar nada aqui, né? Nunca, só fui à cadeia visitar pessoas, nunca tive nenhum problema, não tenho o que ensinar essas pessoas. Mas me chamaram e disseram: queremos que o senhor dê uma palavra. Eu falei: eu vou falar o que para esse pessoal? Não, fala do que vocês estão fazendo no Brasil. Então eu disse: olha, nós vamos levantar 300 mil Novos Testamentos nos próximos anos, porque nós vamos mandar para vocês evangelizarem com os Novos Testamentos. E vamos, aí o pessoal bateu palma, as 200 e tantas pessoas lá bateram palma e tal. Aí eu falei: nós vamos levantar também 300 mil Bíblias, porque agora tem Bíblia já traduzida no Farsi, na linguagem boa, e nós vamos dar para que nós queremos ver a igreja forte. Aí o povo pulou. Aí eu falei uma terceira coisa, eu falava inglês, era traduzido para o Farsi.
E o meu auxiliar que estava lá comigo não entendeu nada, porque virou uma espécie de celebração de final de Copa do Mundo. Mais uma gritaria, uma alegria. E ele chegou para mim e disse: pastor, o que o senhor falou? Eu falei que nós vamos dar 300 mil novos testamentos, 300 mil bíblias. Ele falou: não, mas o senhor falou uma terceira coisa aí, pastor. Eu falei: não, que eu vou levantar 60 mil novos intercessores no Brasil pelos iranianos. E ele disse: pastor, eles fizeram essa festa todinha porque tem gente que vai orar por eles? Eu falei: lembra que todos eles estão voltando para o Irã e todos vão ser presos? Eles estão contando com as suas orações. Você pode nos ajudar? A segunda forma é ofertar. Eu assumi a junta, ela tinha 500 e poucos missionários, o dólar valia 1,56. Bons tempos, não voltam mais. Não, bons tempos só o dólar. Chegamos a 1.988 missionários hoje. O alvo é alcançar 3 mil dentro de 10 anos. A maior parte das agências missionárias tem diminuído o seu número de missionários e nós temos alavancado isso. Por quê? Porque somos melhores? Não, porque a gente está acreditando que está na hora de fazer um grande esforço. E nós precisamos de recursos, e não são grandes recursos. Se as pessoas dobrarem a sua oferta, a gente dobra a nossa força de trabalho. Se as pessoas derem R$1 a mais, quem nunca deu, a gente aumenta enormemente. E você tem inúmeras formas de fazer isso. Hoje, com o Pix, você pode dar 1 centavo por dia e não muda a sua vida, mas muda a vida de milhões de pessoas ao longo do mundo. A terceira forma é mobilizar, é falar de missões. Você ouviu várias coisas aqui hoje, e você, como aprendeu com o pastor Plínio, você pode falar isso para os seus filhos. Mas você pode falar para os seus colegas de trabalho, você pode falar no seu pequeno grupo. Você pode ensinar as pessoas sobre missões. Isso nós chamamos de mobilização. Nós precisamos de que cada cristão faça o seu papel. Porque se queremos a volta de Cristo, é papel de cada um de nós mobilizar os outros. Mas finalmente eu quero falar que você precisa ir. E você precisa ir ao encontro de quem não tem Jesus Cristo. Pode ser aqui, pode ser na sua família. Mas aqui em Curitiba há inúmeras pessoas que vieram de outros países que não têm tido uma experiência muito boa. Eu estava no Congresso Lausanne III, na cidade do Cabo, em 2010, quando uma pessoa deu o seguinte testemunho. Ela é americana e ela estava cortando o cabelo, e quem estava cortando o cabelo era uma mulher iraniana, quem estava cortando o seu cabelo. E aquela pessoa perguntou: quantas casas de americanos você frequentou nesse tempo que você está aqui? E aquela pessoa disse: nenhuma, ninguém nunca me convidou para ir à sua casa. Então aquele homem disse: se você está convidada, você vai tomar a refeição, a sua família está convidada para ir à minha casa. Nós temos muitos estrangeiros aqui que nunca ouvirão falar de Jesus Cristo se você não abrir a sua casa, se você não os buscar. Mas você pode também fazer uma viagem missionária. Fiquei feliz em ver o barco da Amazônia, mas nós temos viagens para outros lugares. Nós temos trabalhos com campos de refugiados. Nós temos um trabalho chamado Tenda de Brincar, que é com crianças no Oriente Médio. Esse trabalho é tão bom que a ONU já nos deu 3 vezes o prêmio de um dos 10 melhores programas de refugiados do mundo. E você pode ir ajudar crianças a brincar. Eu estava lá no ano passado quando aconteceu o que eu vou te contar. Uma médica estava atendendo as pessoas do campo de refugiados. Ela e seu esposo estavam lá. Eu estive com eles, já os conhecia, que eu os havia desafiado aí. E eu tive que sair para outro lugar e eu não vi o que aconteceu agora, mas eu ouvi o relato de diversas pessoas. Uma mulher chegou no final, ela já tinha acabado, a médica já tinha parado de atender, mas uma mulher chegou infartando. E aquela médica viu que ela estava numa situação muito ruim. A mulher, de fato, teve uma parada cardíaca. Aquela médica a ressuscitou e chamava a ambulância, mas a verdade é que a ambulância nunca apareceu. E aquela médica fez 6 ressuscitações naquela mulher.
entrou num carro, primeiro carro que apareceu no campo de refugiados, ela entrou no carro sozinha, deixou celular, esqueceu de tudo e foi com aquela mulher fazendo as ressuscitações. O seu marido entrou no próximo carro e não conseguiu achá-la, não sabia em qual hospital ela estava, mas os dois estavam empenhados em salvar a mulher. A mulher morreu. E você pensa, poxa, achei que ia ter um milagre. Não, a gente não precisa de milagre para testemunhar de Jesus. Sabe o que aconteceu? Quando aquele casal voltou a se encontrar no campo de refugiados, aqueles refugiados vieram dizer: vocês não desistiram. Vocês são os primeiros que nunca desistiram de nós. Deus não desiste da sua família. Deus não desiste de você. Por que vamos desistir dele? Por que vamos desistir de cumprir a missão? Não, vamos completar a missão. Quero convidar você a fechar os seus olhos e falar com Deus. Quero começar pedindo a você que agradeça a Deus, porque você pode falar com Ele, porque tem mais da metade da população mundial que não pode falar com Ele. Agradeça porque isso já faz toda a diferença. Agradeça porque você tem uma igreja onde você pode ser família, adorar, ser ensinado. Agradeça porque você vive num país em que há liberdade. Você pode vir aqui hoje ou pode assistir, pode participar pela internet. Agradeça porque você sabe que Ele te ama e a sua família é cuidada por Ele. Mas agora diga: Deus, eu não quero ser o Abimeleque, eu não quero ser o Abraão inicial. Eu quero ser o que o Senhor quer. Eu quero ser como o Senhor quer que eu seja. Eu quero ser generoso, eu quero ser confiante, eu quero ser perdoador, Pai. Toma a minha família nas Tuas mãos, Senhor. Toma meu papel como familiar nas Tuas mãos. Eu quero que o Senhor tome conta disso. Mas eu quero ir além, eu quero desafiar você a transformar a sua família numa agência missionária. E se você entender que hoje Deus está falando no seu coração, eu quero que você faça a seguinte oração dizendo: Senhor, toma a minha vida, a vida da minha família nas Tuas mãos e faz o que quiseres conosco, Pai. Eu quero, Pai, priorizar a Tua obra. Por isso eu me apresento a Ti para orar. Eu me apresento a Ti para ofertar mais. Eu me apresento a Ti para ir. Eu me apresento a Ti para mobilizar, Senhor. Eu quero ver a volta de Jesus Cristo. Porque não há nada melhor do que saber que eu vou viver eternamente na Tua presença. E eu quero isso logo para todo mundo. Se você fez essa oração, uma parte dela, eu vou pedir que você me faça um sinal. Eu vou pedir que você fique em pé em nome de Jesus. Sim, fique em pé em nome de Jesus. Apresente-se e diga: eu estou aqui, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu quero participar. Eu quero, Senhor. Eu quero que a minha família seja a Tua família, Senhor. Fique em pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. Amém, amém e amém. Pai bendito, nós Te louvamos, nós Te bendizemos porque És bom, Senhor. Porque o Senhor não nos permite permanecer no erro, mas o Senhor nos corrige. O Senhor não nos joga na cara os erros, mas o Senhor nos transforma em algo melhor quando reconhecemos. O Senhor nos aperfeiçoa, o Senhor nos fortalece, nos fortifica, nos dignifica e nós Te glorificamos, Senhor. Pai, eu agradeço a existência desta igreja, a liderança do pastor Pascoal, do pastor Michel, dos demais pastores. Pai, agradeço a ministração que é feita sempre por este ministério, não apenas nesta cidade, mas em todo o mundo. Peço que o Senhor os cubra com as Tuas bênçãos. Mas, Pai, nesse exato instante eu quero pedir para as pessoas que tomaram decisões neste culto, Senhor, que o Senhor ministre a cada uma dessas pessoas mais de Ti, mais do Teu amor, mais do Teu Santo Espírito. Que o Senhor mostre a cada um deles como podem fazer parte de forma ainda maior, mais efetiva do Teu projeto para a salvação deste mundo, Senhor.
e que o Senhor os abençoe com prosperidade para contribuírem mais, que o Senhor os abençoe com disciplina para separarem mais tempo para orar, mas também com mais intimidade contigo. Que o Senhor lhes dê sabedoria para entenderem como devem evangelizar, com coragem para poderem ir aos lugares que o Senhor os mandar. Mas sobretudo, Pai, continua sendo o nosso Pai, a quem nós humildemente clamamos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você. Que a justiça flua como um rio, que o amor seja vestimenta dos que são conhecidos pelo nome do Senhor, povo santo. Quero ser as mãos que trazem cura, saciar aquele que tem fome, ter nos olhos compaixão, mostrando a graça e perdão que traz a cura, restauração. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei tua salvação, tua salvação. Amém. Para a gente encerrar o nosso culto aqui, nós fomos desafiados de várias maneiras. Se você foi tocado por algum desses projetos que o pastor João Marcos falou, das crianças venezuelanas, você pode dar a sua oferta, pega o envelope que está na frente e escreve crianças venezuelanas, ou algum dos projetos missões mundiais que a igreja vai destinar para a junta de missões, e a gente, como igreja, a gente participa disso. Amém? Amém. Você também foi desafiado a falar de missões em casa, nesse tempo de família que a gente tem falado. Tantas coisas que você possa, durante essa semana, ficar meditando de tudo que Deus falou no seu coração. Vamos orar para terminar o culto? Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua presença aqui nesse lugar. Obrigado porque o Senhor colocou alguns desafios no nosso coração, que a gente possa lembrar, não só hoje, mas durante a semana, Deus, de tudo que o Senhor nos incomodou, que o Teu Espírito Santo nos tocou nessa manhã. Faz assim, Pai, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito Santo estejam com a Tua igreja, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, uma boa semana. Assente-se e participe do pós-lúdio com a Big Band junto conosco.